Ah, ok. Ora viva! Boa noite, doutora Jéssica Nobre, capitão. Boa noite, doutor. Como Olá. está? Eu estou muito bem, graças a Deus. Veio o doutor. Olha, a expectativa para a parte 2 é uma expectativa que vai além das minhas capacidades cognitivas. Pronto. Para quem não esteve na nossa primeira live e está agora conectado, eu gostaria que a doutora Jéssica fizesse novamente uma breve apresentação para os internautas que nos acompanham. Exatamente. Antes de tecer qualquer outra palavra, eu gostava de parabenizar as mulheres pelo dia 8 de março, não é o Dia Uau! Internacional. Apesar de ser uma celebração assentada em um passado histórico sangrento e triste, mas hoje nós conseguimos ressignificar a data e dar um outro condão à mesma. Então, feliz 8 de março, feliz da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, a todas as mulheres que nos acompanham e que certamente nos acompanharão. Uau! Jéssica Nobre Capitão é o meu nome. Sou mentora de oratória, trabalho com comunicação, treinamento de equipas e facilitação. Estamos aqui hoje para contribuir com aquilo que nós sabemos e dominamos, de modos a agregar algum valor a quem nos acompanha. Uau! Uma pequena curiosidade, a doutora na última live informou-nos que é formada em Direito. E a questão que Exatamente. vem é como é que uma jurista abandona os tribunais, não sei se já abandonou, ou se consegue conciliar as duas profissões, para estar nos palcos e nas salas de aulas. Poderia explicar, por favor? Epa, essa é uma história e tanto, mas é verdadeiramente um abandono aos tribunais. Não penso que não usaria se calhar um termo mais adequado. Na verdade, hoje a nossa geração tem se debatido muito a respeito do propósito de vida, a respeito, ou seja, temos nos colocado entre a espada e a parede. Por um lado, tem a nossa área de formação. Este barulho, o doutor consegue ouvir? Sim, um pouquinho. Ah, ok, ainda bem que não está a incomodar tanto. Por um lado, temos a nossa área de formação, por outro lado, temos a nossa vocação, aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nascemos para fazer e fazemos sem muito esforço. Então, durante muito tempo, eu tentei deixar-me enganar, mas finalmente encontrei-me fazendo aquilo que eu gosto. O processo não é fácil, mas nós vamos chegar lá. Uau! Vamos chegar lá. Muito bem. Prontos. Eu vou fazer algumas perguntas que de repente a doutora já respondeu na live anterior, uma Exato, vez sem que problema. teremos alguma audiência nova, alguma audiência que não teve contacto ainda com o material anterior. Então, para início de conversa, eu gostaria que a doutora nos explicasse por que as pessoas têm medo de falar em público, e já uma pergunta composta, e como vencer a timidez? Exatamente. Esta vai ser sempre uma pergunta interessante, com respostas muito sugestivas e até certo ponto discutíveis. O medo de falar em público é daqueles assuntos que existem muitas opiniões, muitas respostas a respeito e, na maior parte das vezes, chega-se sim a algumas conclusões, mas o que nós vamos percebendo na qualidade de estudiosos que somos é que à medida que os anos vão passando, novos métodos vão se desenvolvendo. Eu vou chegar aí. Na live passada, eu fiz menção ao facto de que o medo de falar em público está muito associado à falta de domínio do assunto que se tenciona abordar. Fui mais longe dizendo que, por um lado, nós encontramos um medo natural e, por outro, nós vamos encontrar um medo patológico, que está muito associado a questões voltadas à saúde. Mas, após a live, eu fiz uma análise minuciosa e fui percebendo
que muitas vezes o medo que nós temos de falar em público é desenvolvido por bloqueios emocionais. Porque existem pessoas que têm o craquejo na fala, falam de forma muito segura, sim. Mas quando se veem expostas a experiências negativas, o que é que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas que quando falaram, quando tiveram diante de um público, tiveram uma aparição, passo o pleonasmo, ou uma abordagem não muito boa, uma apresentação não muito positiva, elas acabam acarretando consigo más recordações. Podemos aqui chamar de traumas. E para quem viveu situações parecidas, não consegue colocar-se à exposição para uma segunda vez, por exemplo, falar em público. Então, acrescentando a tudo que eu falei na live passada, podemos também chamar a colação as experiências negativas como sendo um verdadeiro impasse para as pessoas falarem em público. Temos também aquilo que muitos brasileiros e até americanos chamam de síndrome do impostor. É aquela pessoa que, embora tenha competências, mas cobra muito de si. Nunca considera-se capaz de enfrentar um público, de falar, ainda que tenha habilidades para fazer. E eu falo disso com uma certa propriedade porque eu já fui vítima deste fator. É todo mundo à tua volta perceber que tu tens competências para desenvolver atividades voltadas à comunicação, à oratória, porque é muito natural contigo. Mas só tu mesma, no caso eu, não percebia que devia ir longe. Eu achava sempre que preciso fazer mais e mais e mais. Então isso me vetava, me aprisionava e eu temia o público, assim como muita gente atualmente teme. Derradeiramente, já para concluir esta questão, existem também aquelas pessoas que têm os bloqueios emocionais que atualmente, ou seja, que automaticamente as impede de enfrentar o público, que é o receio ou o medo da própria aparência, a vergonha, melhor dizendo, da aparência ou de questões naturais. Pode ser o sotaque, o timbre vocal, a aparência física, o corpo. E, mais uma vez, também fui vítima dessas questões, porque toda vez que me sugerissem falar em público, tinha uma certa coisa que deixava muito insegura na minha aparência e eu não conseguia enfrentar as pessoas. Então, todas essas questões acabam inibindo o indivíduo de enfrentar a assistência, o público. Uau! Eu quero mandar um abraço ao Luís Gonga, ao pastor que está a nos acompanhar. Já é um internauta assíduo nas lives que temos tido à segunda. Seja bem-vindo. Esteja à vontade para deixar as questões habituais que tem deixado, que também tem contribuído para a nossa live, não é? Doutora, também gostaria de mencionar que entrou agora a doutora Júlia Prazeres, que na verdade é a minha mãe. A doutora já disse que hoje é o dia 8 de março, então quero também aproveitar para parabenizá-la pelo 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. Exato. Uau! Doutora, eu vou fazer agora uma questão. Eu, por acaso, estou cá em Portugal e tenho verificado que a oratória, no meu ponto de vista, acaba por ter algum impacto sociogeográfico, não é? A doutora sabe que os brasileiros é o povo que tem maior domínio pela fala, pela oratória. Eles conseguem desenrolar muito rápido os argumentos. Já nós, os angolanos, os santomenses, cabo-verdianos, portugueses não digo tanto, acabamos por ter uma retenção em conseguir expor as nossas ideias. O que a doutora tem a dizer com relação a essa capacidade que os brasileiros têm, os portugueses também, e nós, os africanos, digo isso, o pessoal da CPLP tem, em conseguir abordar ou conseguir exprimir as suas ideias? Exatamente. Essa é uma pergunta muito interessante. Interessante porque levou-me a pensar, e enquanto o doutor falava, eu viajava.
E, por sua vez, a resposta também é muito pessoal e discutível, porque o doutor aqui afirma que os brasileiros têm mais craquejo naquilo que toca à oratória, não é? Eu posso ter uma opinião contrária, graças a Deus não tenho. Graças a Deus não tenho. Posso ter, mas não tenho. Eu acho que isso tem muito a ver com os fatores históricos dos povos em si, ou dos próprios países. Atualmente, quando nós acessamos a internet, nós deparamos-nos com muitos conteúdos, sobretudo brasileiros, e o brasileiro tem essa naturalidade de se expor. Nós vemos muitas crianças serem feras na internet, falam sem qualquer vergonha, sem qualquer temor. Então, eu acredito que isso é uma questão muito ligada ao fator histórico de cada povo. Por outro lado, nós, africanos, angolanos, e fez aqui referência aos países da CPLP, temos uma história que acaba nos tornando vulneráveis ou até certo ponto nos desfavorecer no que toca a essa habilidade de comunicar. Primeiro porque a língua não é nossa. Vamos começar por aí. O português é uma língua adquirida. Não é algo que nós, pronto, sempre foi nosso. Nós, na verdade, tivemos que adquirir por razões que todos aqui presentes sabem quais são. Então, é uma língua que constantemente nós vamos aprendendo e eu sou apologista da ideia de que o português é a língua mais difícil que existe. As outras línguas têm, assim, regras muito taxativas. Olha, é isso. Mas o português, a cada ano que passa, a cada mês que passa, tem sempre um acordo novo, tem sempre uma mudança daqui e da acolá. Então, para resumir, eu acho que os brasileiros têm esse craquejo porque são um povo muito exposto, muito empático, muito dado a pessoas, são muito sociais. Isso é de quase todos os brasileiros. Não é à toa que quase todo brasileiro é um bom ator. Seja, tenha ele feito um curso de teatro ou não, mas os brasileiros são ótimos atores. E nós temos essa questão do pendor histórico, temos essa questão de termos adquirido uma língua que na verdade não nos pertence. Então é muito natural que não nos sintamos à vontade. Claramente que essa se calhar é uma desculpa usada para pessoas ou para gerações passadas. Nós já nem devíamos usar isso como desculpa, mas que é um argumento válido, é sim. Uau, 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 uau. Está conosco também o Francisco Freire, tu a conhece? Literalmente a todos os títulos. Uau, grande Francisco, seja bem-vindo. Esteja à vontade para deixar as tuas questões. Grande Francisco. Eu gostaria também de deixar uma questão à doutora, acho que já abordamos na live passada, que está relacionada com a timidez, não é? E, inclusive, a doutora abordou questões relacionadas com os alunos que não conseguem defender, apresentar os trabalhos na escola, não é? E acredito que muitos jovens que estão nos acompanhando agora ainda estão na faixa etária dos 18, 17, que é a fase em que eles estão ainda a concluir a sua carreira acadêmica, e têm se deparado com essa timidez. Então, eu gostaria que a doutora explicasse ou abordasse um pouquinho com relação a isso, para já estão na flor da pele, como é que eles podem ultrapassar essa questão? Exatamente. Para os estudantes, fazer apresentações públicas é uma coisa. Falo isso porque fui estudante e eu odiava defesas públicas. Lembro que quando chegou a fase de eu defender a minha monografia, olha, eu passei uma noite em claro. Só de saber que no dia seguinte eu tinha de fazer uma apresentação pública. E sobre o estudante recai a preocupação de sair-se bem, primeiro, porque estamos a falar daquele trabalho que vai dar a ele a nota final do curso que fez e certamente o título tão esperado de licenciatura. Por outro lado, tem a preocupação e a vontade de fazer bonito diante da mesa de júris, alcançar uma boa nota. Então, tudo isso acaba pressionando o indivíduo. Mas o que pode ajudar o estudante a melhor lidar com essas questões? Primeiro, e isso pode muitas vezes parecer clichê, mas não é só para a oratória, é para a vida.
quem treina, quem se antecipa, quem exercita, tem sucesso. Então, o medo vai sempre nos acometer. E esse estamos aqui a fechar o assunto naquilo que toca os estudantes especificamente. Mas quando o medo encontra-me balizado, ou seja, encontra-me já com o domínio daquilo que eu tenciono abordar, quando eu estudo a defesa, por exemplo, vai ser no mês de janeiro. Então, os meses anteriores a este, eu preciso estar aí a estudar, não é decorar conceito, mas é estudar, é mastigar aquilo, de modo a que ainda que advenha da mesa do júri uma pergunta que eu não tenha premeditado, porque quando nós estudamos ou preparamos alguma apresentação, nós antevemos questões. E muitas vezes os júris podem fazer questões que não constam naquelas que nós antevemos. Então, quando eu me preparo, eu consigo dar respostas às questões, por mais que eu não tenha previsto as mesmas, mas por ter domínio do assunto, eu consigo. E às vezes também os estudantes acabam se perdendo no ato da preparação porque querem decorar conceitos e querem decorar tudo, taxativamente como está aí. E quando esquecer de uma palavra, automaticamente perde o raciocínio todo. Ontem eu tive um encontro, por sinal, com o Dr. Luiz Gonga, que está aqui, e nós, nesta breve conversa, na companhia de mais pessoas, eu partilhava com eles o seguinte, que a oratória é uma habilidade que está sentada em 3 princípios basilares. E esses princípios são a precisão, que aqui faz menção à objetividade, a clareza, que faz menção à capacidade de nos tornarmos compreensíveis, não é? Essa habilidade de sermos acessíveis. E a correção, que é o domínio da língua portuguesa. Então, o estudante, quando vai fazer a preparação para a apresentação de um trabalho público, precisa pautar nesses princípios. Ser claro, não adianta ir procurar coisas que vão emaranhar a apresentação. É necessário ser claro, falar aquilo que vai ser percebido pelo público e pela mesa de júris. Ser objetivo é ser reduto, ser conciso. Falar daquilo que é verdadeiramente importante. Porque o trabalho apresenta-nos vários dados e nós queremos muitas vezes falar de todos eles. Mas é necessário que saibamos elencar aquilo que nós não podemos deixar de falar para sermos objetivos. E isso ajuda-nos muito, muito mesmo, Dr. Euclides. Uau! Nós acabamos de responder agora questões para os alunos, os mais jovens. Eu agora gostaria de colocar uma questão com relação aos mais velhos, não é? Muitos são os adultos que, por conveniência do trabalho, acabam por exercer alguma função de liderança. Certo. E nós que já trabalhamos ou trabalhamos, vemos que existem líderes que conseguem comunicar com muita facilidade, motivar a equipa e pelo fator dele dominar a oratória, pode ter uma equipa motivada, uma equipa que produz, mas também conhecemos líderes que têm essa dificuldade de transmitir a informação e, de certa forma, também acaba por prejudicar a sua equipa. Então, gostaria que o senhor desenvolvesse um pouquinho relativamente aos líderes, aos profissionais liberais que têm a missão de passar a informação aos seus liderantes. Liderar não é uma tarefa fácil, nem um pouco, porque sobre os líderes recai muita responsabilidade. E muitas vezes algumas pessoas são colocadas nesse papel e podem até ter a capacidade de gerir o grupo. Quando digo gerir, é ter a sabedoria, ter o conhecimento, mas muitas vezes falta a atitude, falta essa questão de falar e de ser convincente quando fala. E na live passada, lembro-me que quando falamos de liderança, eu fiz menção ao facto de que a liderança e essa habilidade de comunicar são indissociáveis, elas complementam-se, elas andam juntas. Então, um bom líder precisa sempre ser um bom comunicador. Na eventualidade deste líder não ter essa capacidade de comunicar melhor, então ele precisa
recorrer a meios que o vão auxiliar a falar ou a comunicar melhor. E que meios são esses? Certamente fazer um curso de oratória, ler mais, associar-se a pessoas que já falam como ele gostaria de falar. Tudo por quê? Porque a oratória é uma habilidade e costumo sempre dizer que toda habilidade é treinável. Então, se eu não tenho esta facilidade de comunicar com os meus liderados, eu preciso buscar, porque senão a minha liderança será jogada abaixo. Muitas vezes existem fatores externos que condicionam uma pessoa adulta de liderar as outras pessoas. Sobretudo se tratar de insegurança, quando neste grupo que ele lidera tem pessoas mais capazes, mais competentes ou que falam de forma mais convincente. Então isso de certa forma acaba amedrontando também o líder em si, mas parar e morrer. Precisa mesmo correr atrás e treinar essa habilidade até que esta torne, então, normal, né? Se torne habitual, melhor dizendo. Uau. Penso ter respondido à questão. A doutora acabou de informar, sem querer, que em breve vai começar o curso de oratória. Vai. Vou aproveitar, para quem nos estiver a assistir, a colocar o link aqui nos comentários. Okay, certo. Se quiserem fazer parte do curso, não é? Entrem no grupo e assim então estarem na lista de espera para o curso que começa no próximo mês. Exatamente. A doutora poderia dar uma pinceladinha com relação ao curso para quem nos estiver a acompanhar? Bem, o curso começa já no mês de abril, isto no finalzinho de abril, para ser mais precisa. Quem estiver no grupo, nós vamos avançar a data com certa antecipação, claramente. E é importante aqui também salientar o perfil de entrada, porque lembro-me de termos falado na live passada que muitas pessoas acreditam que a oratória é um antídoto para todos os problemas voltados à fala. Só que não. Existem questões que eu, Jéssica Nobre, capitão, não posso dar solução. A minha área é oratória. Então, qual é o perfil de entrada? Pessoas que tenham um domínio básico de língua portuguesa, não é? Porque não se trata de um curso de língua portuguesa, trata-se de um curso de oratória, que é aquele curso que vai balizar os participantes a recorrerem a técnicas que melhor vão ajudar a falar em público. Então, o curso é para estas pessoas que desempenham atividades discursivas, comunicativas, por assim dizer, por pessoas que temem falar em público, por pessoas que têm dificuldade de, por exemplo, dirigir uma reunião, de liderar um grupo, tudo voltado àquela questão da comunicação. Então, este é o perfil de entrada. Se você identifica-se com uma dessas questões que eu já fiz menção aqui, então é indicado para candidatar-se ao nosso curso. Exatamente. Então está lançado o anúncio, não é? E queria que as pessoas corressem porque as vagas são limitadas. Assim mesmo. A doutora acabou de mencionar o seu último nome com uma arrogância assim e tal. Eu gostaria de aproveitar para colocar uma questão que o doutor capitão deixou-nos na última live. Exato. Quem me persegue não está doutor capitão. O doutor capitão que está nos acompanhar, acredito. O doutor capitão questionou o seguinte: a oratória é algo gerado pelo talento? Acho que foi basicamente isso que ele questionou. Uhum. Talento ou é baseado no treino? Então queria porque muitos têm a percepção de que fala bem quem já desde o berço, soube sempre se expressar e tudo mal. Então gostaria de saber se essa oratória é na base do treino ou é um talento. Exatamente. Doutor Euclides, nós somos resultado da nossa infância, somos resultado da nossa adolescência, somos resultado da fase da vida em que nos encontramos.
Somos resultado da educação berçária, isto é, educação familiar, educação doméstica. Somos resultado da educação externa. Estamos aqui a falar de amigos, colégios, os nossos meios sociais. E todas essas questões têm implicação direta na maneira como nós comunicamos. Eu costumo dizer que a oratória não é um dom, é uma habilidade. Porém, existem aquelas pessoas que, fruto do berço, fruto dos meios em que sempre estiveram incluídas, têm uma maior facilidade em serem bons comunicadores. Por quê? Porque sempre estiveram em meios em que tiveram pessoas que corrigiam. Olha, não se pronuncia assim, pronuncia-se assim. Quando estás num ambiente com poucas pessoas, não podes falar a gritar, tens que dosear a voz. Olha, se tem muita gente, precisas dar mais ênfase à tua voz porque quem está atrás precisa ouvir-te. Então, todas essas coisas acabam moldando o indivíduo, que depois, na fase adulta, é visto como aquela pessoa que nasceu com o dom de falar. Mas não, todas essas questões primárias, todas essas questões berçárias ajudaram e auxiliaram o indivíduo a ser quem é hoje. Então, oratória é habilidade, não é dom. E essa habilidade, todos nós, eu preciso fazer menção novamente a isso. Todos nós que temos a capacidade, é bom atentar a esse ponto, capacidade de falar, porque há quem não tem. Todo mundo que tem a capacidade de falar pode sim se tornar um bom orador. Por quê? Porque a oratória é uma habilidade. E essa habilidade pode ser o quê? Buscada, eu vou sempre repetir, pode ser treinada. Não se trata de dom. Nós, muitas vezes, em sede das sessões formativas, temos visto pessoas que aparentemente não têm, diria, talento. Mas você vai falar como? Com essa voz, com essa dificuldade. E depois, 3, 4, 5 sessões, nós conseguimos expurgar aquilo que é nocivo, aquilo que está escondido e ver que não, ele afinal é capaz. Foi por causa dessas recorrências que todos os formadores e mentores de oratória hoje e grandes estudiosos chegaram à conclusão de que a oratória é sim uma habilidade e todos nós podemos comunicar bem, melhor, comunicar bem. Exato. Então não é dom. Pode até ser talento, fazendo menção àquelas questões iniciais, família, meio social e tudo mais. Uau, uau. A Tara acabou por dar agora uma chapada aos pais. Os pais é que têm o papel de corrigir os filhos já na fase ainda Adversária, adversária. Não se diz vamos assim, assim dizer. não grites, Assim para que ele venha mesmo. a ter já as bases. Adversária. Na última live também, nós tivemos a Ernelisa, não sei se ela já entrou. Ok. Ela fez Penso uma questão que também lhe disseram que não é, que é, como é que a doutora disse? o vocabulário econômico. Vocabulário Ai, meu econômico. Deus. Perdão, Ornelisa, eu peço desculpas publicamente. Eu gostei dessa, vocabulário econômico. E a doutora falou-nos com relação aos vícios de linguagem, as famosas muletas. Então, existem muitos jovens, estou por acaso aqui em Portugal, agora né, sabe, né? Ou seja, tornou-se mesmo uma febre, principalmente no meio de jovens. Jovens dos 17 anos, são todos cheios de muleta, principalmente quando estão a conversar com os seus amigos. O grave é que ainda existem adultos que têm esses problemas das muletas ou dos vícios, como é que a doutora disse? Os Vícios vícios de de linguagem? linguagem. Uhum. Pronto. Para acrescentar na questão, e eu fiquei a analisar que estes vícios e estas muletas são usadas quando dá o famoso branco na comunicação. Então, eu queria que a doutora nos ajudasse a vencer o branco e a vencer as muletas. As muletas perseguem-nos. As muletas perseguem-nos. Por isso é que precisamos mesmo atentar isso, porque assim,
quando nós queremos alguma coisa, precisamos fazer intencionalmente. Então, até falar bem precisa ser intencional, racional e intencional. Então, essa intenção vai nos guiar. O que acontece é que uma das questões ou uma das razões de que muitas pessoas apoiam-se a muletas é aquilo que eu já disse e feliz ou infelizmente magoei muito a pessoa que perguntou, já agora reitero as minhas desculpas. É o vocabulário econômico, porque existem pessoas que são muito repetitivas, estão sempre a usar os mesmos vocábulos para todas as situações e tudo mais. Outro ponto é que muitas pessoas não gostam de sentir aquele vácuo na fala. É como se o silêncio fosse proibido. E pessoas que falam rápido demais têm também essa dificuldade, fazem muito recurso às muletas, porque quem fala muito rápido geralmente pensa muito devagar, ou pensa aceleradamente, ou pensa muito devagar. Ele falou, ainda não parou para pensar, por isso é que diz-se que a comunicação começa no pensamento. Eu não posso, e a fala precisa ser intencional, não posso falar com a minha boca aquilo que a minha mente ainda não aprovou, para não ter situações de, olha, não queria ter dito isso, não devia ter falado assim. Essas muletas, muitas vezes é essa questão da aceleração na maneira como nós falamos, quando existe essa ausência de palavras, nós queremos preencher aquele vazio que, apesar de ser silêncio, mas é ensurdecedor, e vamos recorrer aos tipo, não é, melhor dizendo, essas, porque às vezes o vício de linguagem não é só esse tipo, tem tantos outros vícios de linguagem disfarçado. Há pessoas que nós ouvimos a falar, elas falam, mas não conseguem falar sem o não é. Olha, vi aquilo, não é. Ou então o ok também virou um vício agora. É para preencher esses vazios. O que é indicado nessas circunstâncias? Eu estou a falar, deu-me um branco, ou então, não recordo-me agora da palavra que eu tenciono falar. Primeiro recurso, a repetição. E quem está a assistir essa live atentamente consegue perceber que variadíssimas vezes eu faço recurso à repetição. Se não for por esta via, a pausa. O silêncio precisa sentir-se. Olha, esqueci o que eu vou falar. Não me ocorre o vocábulo agora. Pode pausar, deixa aquele silêncio. A pessoa que está a ouvir vai refletir e você também vai pensar. Quando começamos a praticar isso, inicialmente é estranho. As pausas podem ser muito longas, ao ponto de quem nos ouve perceber que esquecemos, mas só não podemos fazer recurso àquela muleta. Só que, à medida que nós vamos praticando, o nosso cérebro vai se habituando. Porque o nosso cérebro obedece às rotinas, obedece àquilo que nós fazemos com alguma frequência. E essa frequência que vai ajudar-nos a chegar à excelência. Porque existem pessoas que falam sem recorrer a muletas. Isso é um facto. Eu estou a chegar nesse nível, graças a Jeová. Estou a chegar nesse nível. Exato. Então, pausar, repetir as falas e vamos conseguir então terminar, erradicar, extinguir os vícios de linguagem. As muletas, famosas muletas. Vou aproveitar para ler aqui alguns comentários. O Luiz Gonga Pastor, ele diz: é uma satisfação acompanhar esta live dedicada às técnicas e à arte de falar em público, um tema essencial para o desenvolvimento da comunicação e da liderança. Agradecemos a presença da doutora Nobre e doutor Euclides por partilharem este conhecimento tão importante para todos nós. Muito obrigado, Pastor Luiz Gonga. O Francisco Alfredo diz: viva, é sempre um prazer ouvi-los e acarretar conhecimentos desta live. Muito obrigado. Olha, está conosco também a Inocência Vitor Varela. Ela manda aqui uns aplausos. Não sei se a doutora conhece a Inocência Vitor Olha, eu Varela. conheço perfeitamente. Pessoa do Uau. bem. A Vanessa também deixou aqui um sinal de que está a acompanhar. A Vanessa Tadeu Lu, Nani Panzo Manuel,
Celso Meu Deus, Avelino. olha, doutor, precisamos parar aí só um instante. Eu aqui não tenho a mesma visão que o doutor, mas fez menção a esse nome, que é uma pessoa que significa muito para mim. Ele até hoje não tem noção do quão bem me fez. E eu diria que boa Doutora, parte, refere-se a quem? vou já mencionar, boa parte da, boa parte da profissional e da pessoa que sou hoje é resultado deste que eu chamo de mestre, Nani Guinean Manuel Panzo. Foi meu Uau, professor de história, penso uau. que da sexta não, sétima classe, acho eu, se eu não estiver em erro. Parece que já estou Uhum. bem mais velha, já passou 1000 anos, mas passou muito tempo por acaso. Até a 12ª. Sim, foi meu professor de história e eu amo Uau. história, sempre gostei de ciências sociais, sempre gostei muito de falar. E ele sempre acreditou em mim, sempre Uau. viu o potencial em mim. Sabe aquela questão que eu falei em princípio sobre a síndrome do impostor, de eu olhar para mim e não ver as capacidades, mas as pessoas Uhum. conseguem ver isso em mim. Este professor, Naninguinayan de Manuel Panzo, sempre acreditou em mim. Quando eu não sabia as habilidades comunicativas que tinha, ele puxou por mim. Fiz parte de projetos que ele criou, falei ao público, defendi trabalhos, falei sobre assuntos. A minha paixão pela leitura é resultado deste grande homem. Sempre puxou por Uau. mim. Eu ainda vou honrar, calma só, o Kia pode? Não, Kia não, não pode. O Scalade um dia vai chegar Ah, na porta, calma só. muito obrigado, professor Nani Panzimano. Deixa uma mensagem aí para a sua antiga aluna, que hoje é nossa professora, Vanessa Tadalu, como já mencionei, o Celso Avelino, o Idavano Cuzola. Ai, do Vano Cuzola. Conheço, sim. Olha, eu vou mencionar um nome que a doutora conhece, o Vlad Moca, Ah! O contabilista. o contabilista, Esse Vlad é Moca. cérebro, Uau. esse é Só cérebro. falta aqui o Migu. Só falta aqui o Migu. Quem tiver nos acompanhar, puxa aí o Migu, marca o Migu. O passado nos persegue. E está aqui também a Inocência Vitor Varela. Muito bem. A doutora falou-nos que o doutor, o professor Panzo, não é? Foi o professor de História, não é? E ultimamente tem-se falado muito do storytelling, não é? Que é uma linguagem usada para o marketing, não é? São histórias que nós usamos para aprender as pessoas, a chamar a atenção e tornar o conteúdo mais memorável, não é? Não sei se a nível da oratória também é uma técnica muito utilizada, o storytelling que os brasileiros ultimamente usam muito para vender os produtos e tudo mais. Eles começam numa Uhum. narrativa e depois terminam na venda e no objetivo final. Então, queria saber, doutora, se é uma técnica de oratória, se é uma técnica de marketing e como é que nós podemos usar isso ao nosso favor. Bem, o storytelling também é, sim, uma técnica em sede da oratória, só que a finalidade é um bocado diferente. Porque Uhum. os marqueteiros olham para o storytelling como aquela, como é que eu diria? Aquela técnica, por assim dizer, que vai prender o telespectador, a pessoa que está a visualizar o conteúdo. Nós, na oratória, olhamos para o storytelling como Jesus olhava para as parábolas. O objetivo é facilitar a compreensão daquilo que eu abordo. Uau. Porque nós todo o tempo somos expostos a variedade de públicos ou de pessoas, não é? E existem aquelas pessoas que nós precisamos tornar a nossa mensagem clara. E se dito por determinadas palavras a mensagem não chega, o orador precisa fazer recurso ao storytelling, primeiro, para facilitar a compreensão, segundo, para entreter o público, porque nós, olha, a mente humana, o cérebro humano é fora de série. Existem pessoas que, quando o assunto é assim, taxativo, muito pautado na tecnicidade, ele
não se sente atraído, não se sente englobado. Então, o storytelling tem essa particularidade. Facilita a compreensão, prende a pessoa aquele conteúdo que está a ser passado e torna a apresentação mais dinâmica. Então, em resposta à sua questão, storytelling também é um recurso que nós, oradores, fazemos, passo o pleonasmo, recurso também. Uau! A doutora tocou aí num aspecto que eu também gostaria de agora me apegar. Por acaso já deu algumas pinceladas na live anterior, que é com relação ao poder da primeira fase ou dos primeiros segundos. Diz-se que os primeiros 5 segundos acabam por dizer quem vai falar, acabam por nos dar uma... Como é que eu posso dizer? Uma luz. Uma luz, um julgamento do orador. Então, queria que a doutora nos ajudasse a nos prepararmos para os primeiros segundos, com relação à indumentária, aos gestos, como é que deve ser as nossas primeiras palavras, as nossas primeiras aparições, para poder atrair a atenção do público que nos assiste. Exato. Boa pergunta, doutor. Por sinal, é um pouco difícil de responder. Por quê? Porque as pessoas são muito peculiares. Cada um é como é, não é? Cada um tem o seu próprio jeito, a sua própria personalidade. E embora existam no mundo, na sociedade, técnicas de como prender as pessoas inicialmente, mas o que eu costumo fazer recurso é sempre, primeiro, sermos quem verdadeiramente somos. Porque às vezes essa série de técnicas faz-nos criar um personagem, o que não é indicado. Então, ser natural, adequar as vestes ao evento, usar as palavras certas. O que eu aconselho aqui é não fazer recurso à mesmice. Por exemplo, a forma de introduzir um tema, a introdução de um tema, que geralmente a sequência tem sido sempre a mesma. Eu já sei que depois da saudação a pessoa vai dizer que é um prazer estar aqui. Então, algumas pessoas mudam. Você pode até dizer que é um prazer, mas usando outras palavras para substituir aquilo. Isso já pode prender muitas vezes a atenção do público em si. E pode muitas vezes também fazer recurso ao humor, alguma frase sonante para prender a atenção da pessoa. Então, é sempre fazer diferente do que a maioria faz. Porque o diferente atrai, o diferente prende. O habitual nós já estamos habituados. Já estamos habituados mesmo. Olha, a Inocência Vitor diz, Jéssica, dura. E ela coloca aqui um coração, um beijinho. Conhece a Inocência Vitor Varela? Conheço, grande pessoa. Confeiteira, não é? Do mão Ela diz que a cheia. doutora é dura. Amém. Ela também é dura nos bolos. Nossa confeiteira. Seja bem-vinda, doutora Inocência. O pastor Luís deixa uma questão. Também deixa outra Inocência, mas vou começar com o doutor pastor Luís. Ele diz, em técnicas de comunicação, o que é mais importante? Conhecer bem o conteúdo ou a forma como se comunica? Vou repetir. Ele questiona, em técnicas de comunicação, o que é mais importante? Conhecermos bem o conteúdo ou a forma como se comunica? Ou seja, as técnicas, acredito que é isso que ele queria saber. Exatamente. A pergunta, por acaso, está clara e é uma pergunta muito importante. Faz muito sentido. O que acontece é que ambas são importantes. É necessário ter conhecimento daquilo que eu vou falar e é importante eu ter as técnicas, saber como comunicar. Mas se tivermos que escolher entre uma e outra, o ideal é sempre melhor ter o conhecimento do assunto. Se nós fizermos uma viagem ao passado, acredito que todo mundo que está presente nesta live já teve algum professor chato, algum professor que fala de forma dormente, tem um falar aborrecido, não engaja os alunos, é aquele falar morto, mas ele tem domínio da área dele.
Uhum. Se ele é professor de língua portuguesa, não importa o quão lento ele fala, se às vezes não pronuncia bem as palavras, se fala de forma dormente, se não circula de um lado para o outro, se não faz gestos, se não usa a sua expressão facial para comunicar. Mas se ele sabe o assunto que está a abordar, todos nós, ou se ele soubesse o assunto que estava a abordar, todos os alunos saíam da turma com algum conhecimento. Agora vamos imaginar um cenário contrário, porque nós também já tivemos professores sapateiros, com todos os meus professores. Ainda bem que não tem nome, vamos crer que eu não tive nenhum. Exato. Então, o que é que muitas vezes os professores faziam? Não têm o domínio do tema, primeiro é que vai nos empilhar de trabalhos, ou vai chegar e vai começar a ler o conteúdo todo, explicar parágrafo por parágrafo, mas fica claro aí que o professor não tem, até aquele que vulgo é o menos sábio da turma, vai saber ou vai fazer a leitura de que o professor não tem domínio daquilo. Então, entre ter técnicas de oratória e ter conhecimento do que se vai abordar, o melhor é ter conhecimento. Mas o meu conselho pessoal é tenha os dois. Uau, muito bem. Uhum. A doutora Inocência Vitor Varela deixa duas questões. Eu vou colocar Ok. as duas. Ela questiona, na liderança, o que não o falar quando está... Essa pergunta é interessante. Na liderança, o que não falar quando está nervosa. Vocês não prestam. Na liderança, o que não falar quando está nervosa ou tímida. Principalmente com os mais velhos. Vou Bem, repetir. A liderança é o que não falar quando está nervosa, primeiro aspecto. E o segundo, quando está tímida, principalmente quando temos liderados mais velhos. E exatamente. a segunda Sim? questão, vou colocar a posterior para responder Ok. essa. Pois, esta é uma pergunta que faz muito sentido e ela nem é só voltada para a liderança, é para as pessoas, sejam eles líderes ou não. Emoções nunca tomam boas decisões. Uhum. Então, decidir ou falar alguma coisa munido ou imbuído de alguma emoção é sempre desaconselhável, porque há uma grande margem de cometer erros. Então, não é aconselhável decidir quando nós estamos imbuídos de alguma emoção. Que palavras evitar? Isso é muito discutível. Mas evite primeiro fazer promessas, porque essas emoções às vezes não nos remetem só a emoções negativas, até as positivas. Quando nós estamos muito eufóricos, olha, como eu fiz aqui, eu prometi que arrumei o professor, mas eu não estava emocionada, eu vou dar. Quando tiver dinheiro, professor, eu fiz menção, quando tiver dinheiro. Exato, não faça promessas, não use palavrões, não xingue e tantas outras questões. O que acontece é que não é nada taxativo, o momento muitas das vezes decide, mas cada um precisa ter em mente que não é aconselhável tomar decisões munidos de alguma emoção. É sempre aconselhável esfriar a cabeça e decidir quando estivermos mais conscientes e mais tranquilos. Uau! Ela tinha uma outra questão, A doutora é Priscila. mesmo dura, hein? Ela tem razão. Louvado seja o Senhor. Aí ela questiona, ela quer que a doutora nos deixe alguns exercícios para treinar, mas eu também gostaria de ter esses exercícios. Para A treinar a timidez. timidez. A timidez, o Ok, nervosismo antes de começar uma apresentação. exato. Primeiro, nós quando começamos a live falamos aí sobre a questão dos bloqueios, do impacto dos bloqueios emocionais naquilo que é falar em público também, o quanto isto pode atrapalhar. Então, uma primeira dica seria resolvermos-nos. Se eu tenho bloqueios emocionais, eu preciso primeiro resolver-me comigo mesma. Se um dos meus bloqueios é a síndrome do impostor, eu preciso constantemente tecer para mim palavras de afirmação. Você pode, você consegue, você sabe, você é capaz. Eu vivo dizendo isso para mim. Porque quando nós nos autossabotamos, automaticamente ficamos paralisados. Porque se tu que devias acreditar em ti próprio não acreditas, é muito difícil de prosseguir o caminho. Então, palavras de afirmação.
todos os dias ou toda vez que sentir medo de falar em público, quando tiver timidez para falar com as outras pessoas. Olha, você consegue, pessoas não mordem, ok? Você vai conseguir falar. A outra dica, a outra técnica é ter domínio. Opte por falar de coisas que você domina e, às vezes, quando nós estamos a falar de assuntos que nós dominamos, mesmo sem preparação, o que não é aconselhável, mas mesmo sem preparação, nós conseguimos falar e abordar muito naturalmente sobre alguma questão. Eu mesmo que pegar numa mulher, você pode perguntar se o 8 de março é uma data internacional para a mulher, por quê? E ela não conseguiu responder. Mas pergunta a uma mulher que é mãe, como é ser mãe? Ela não precisa nem se preparar para dar resposta a essa questão. Então, falar daquilo que nós dominamos é sempre indicado. Por outra, é mesmo a preparação. A preparação antes de se predispor a falar em público. Prepare-se, faça recurso, faça pesquisas, faça recurso às habilidades, às técnicas, aliás, em sede da oratória, faça gestos, expresse com o seu rosto, vista-se adequadamente. Então, tudo isso contribui para vencermos o medo de falar em público. Chegue cedo. Uau, Uhum. muito bem. Doutora Jéssica, também está conosco a Glória Dádiva Divina, quem eu mando um abraço, muito obrigado por estar conosco. Está conosco também a Elizabeth Marelli e o Norberto Manassa. Conhece o Norberto Manassa? Penso que não. De Norberto nome Manassa. não conheço. Pronto, um abraço ao doutor Norberto Manassa, um grande companheiro. Doutora, falava com relação à timidez e eu vou colocar mais uma questão relacionada com a timidez. O maior inimigo, o maior obstáculo dos oradores novos é o público, encarar o público. Já fizemos essa questão a semana passada, mas queria que a doutora também falasse com relação a isso. Encarar o público, técnicas para encarar o público, porque as pessoas, eu já aprendi que tens que olhar em cima da cabeça das pessoas, tens que olhar no mais bonito da sala, no mais disposto. Mas, ou seja, existem inúmeros comentários para as pessoas conseguirem enfrentar o público. Então, gostaria que a doutora nos dissesse como é que a gente deve encarar o público, porque eu acho que esse é o bicho de sete cabeças para quem vai falar e é novo no assunto. Uhum. Bem, cada um tem as suas técnicas, isso é um facto. Existem alguns oradores que, quando vão falar em público e sentem nervosismo, a primeira coisa, antes dele começar a abordar o assunto, ele lança a bola para o público, fazendo questões, e estes vão desenrolando, e aí ele está a aproveitar a desfazer-se do nervosismo dele. Muitos usam essa técnica. Doutor, eu distraí-me aqui com uma questão. Pode, por favor, reiterar essa? O término. Eu queria dizer algo aí. O término da sua questão. Eu dei alguns exemplos. Algumas pessoas Uhum. dizem que tem que olhar na cabeça do público, olhar no mais bonito da sala, no mais bem Uhum. disposto. Ou seja, algumas pessoas não conseguem encarar o público. Pois, é aí onde Sim, Chico. Sim, então todos nós ouvimos isso. Olha, tem que olhar no topo da cabeça, olha lá para o fundo da sala. Mas a verdade é que hoje nós estamos a viver um tempo muito dinâmico. As pessoas precisam de sentir-se conectadas com quem está a falar. O indicado é sempre olhar olho no olho. E o que é que nos dá essa segurança? É porque nós temos o domínio daquilo que nós vamos abordar. Porque quando nós não temos esse domínio, qualquer olhar contrário vai comprometer a nossa apresentação e decorar conceitos também. Então, você se olhar para alguém no público que fez uma cara feia, que às vezes nada tem a ver com aquilo que estás a falar, isso já te descontrola. Então, o ideal, primeiro é que quando nós mantemos, nós, digo na qualidade de oradores, não é? Quem fala, quando mantemos esse contato visual com o nosso público, transmitimos primeiro segurança. Transmitimos a eles de que nós estamos seguros daquilo que estamos a falar. Transmitimos a eles de que nós temos domínio daquilo que nós nos predispusemos a falar, a abordar.
Então, olhar no olho. Mas esse olhar, eu disse na live passada, precisa ser doseado. Como tudo em oratória, gestos precisam ser doseados, o timbre da nossa voz precisa ser doseado, ou melhor, o volume da nossa voz precisa ser doseado e tudo mais. Eu não posso olhar, por exemplo, por mais de 2 minutos para uma pessoa. Sob pena de passar a esta más interpretações. Sabe, tu vai para a pessoa para e fica constrangida. Gostou de mim? O que se passa? Alguma coisa aí está estranha. Mas distribuir o olhar pela sala, se já olhou para a direita, depois olhe para a esquerda, andar comedidamente, porque incomoda, quando, pelo menos a mim, incomoda e muito, olhar e ouvir pessoas que falam, mas a moverem-se toda hora. Isso faz-me muita confusão. Eu não consigo manter a atenção. Então há que se ter esse cuidado. Distribuir o olhar para a plateia, encare o olho no olho. Isso, sinceramente, ajuda a perder o medo com muito mais rapidez. Uau! Já estamos a 1 hora de live e eu prometi à doutora que não nos alongaríamos tanto. Certo? Mas tem aqui algumas questões. Acho que ainda conseguimos gerir algum tempinho, doutora. É certo, sim. Uns 5 minutinhos. Uns 5, doutora. Vamos lá. Vamos lá. A questão aqui não para. O Francisco Alfredo deixou logo 3 questões. A doutora Inocência deixou mais uma. Ok. Então, se as coisas aí que já estiverem calmas, a gente vai. Para quem não sabe, a doutora também tem outras responsabilidades, tem os filhos para cuidar e tudo mais. Então, nós temos que apertar aqui um pouquinho com o horário. Hoje é domingo, Exato. amanhã é dia de Também trabalho. vou ser bem breve nas respostas, mas podemos avançar. Pronto. O Francisco deixa 3 questões. Certo. Ele pergunta como controlar o nervosismo ao falar em público, é a primeira. A segunda, ele diz como a entonação da voz influencia em um discurso. E a terceira é quais são as principais características de um bom orador. A primeira é Boas com relação ao questões. nervosismo, a segunda é com relação à voz, e a terceira é relativamente às características ou qualidades de um orador. E ele aqui deixa uma nota: já fui aluno e professor, deparei-me com momentos desafiadores. Exatamente, por acaso. E são perguntas muito interessantes. Aplausos ao Francisco, como sempre assertivo. Ele também é amante de língua portuguesa. Uau, grande francês. Exato. Às vezes consegue ser sobrinho de Camões. Então vamos lá. A primeira questão: como controlar o nervosismo ao falar em público? Primeiro, e farei novamente recurso ao encontro que eu tive ontem. Ontem eu falava com algumas pessoas que comunicação é a capacidade de transmitir alguma mensagem, seja esta verbal ou não verbal. E quando nós vamos falar ao público, as pessoas fazem leituras de nós. Por mais que não seja, se calhar, leitura do que vamos falar, mas de como nós vamos nos posicionar, como nós vamos nos movimentar. E geralmente, quando nós estamos nervosos, nós temos tiques. Há pessoas que esfregam as mãos a todo momento. Há pessoas que andam desconfortavelmente de um lado para o outro. Algumas pessoas têm uma caneta ou algum apoio assim e vão fazendo os tiques. O que é aconselhável para vencer o nervosismo? Primeiro é treinarmos o corpo a não manifestar que estamos nervosos. Porque se nós estamos à frente de pessoas, as pessoas olham para nós atentamente porque têm interesse naquilo que vem de nós. E elas olham atentamente, minuciosamente. O indicado para vencer o nervosismo é ter uma postura segura. A voz, naturalmente, quando temos medo ou estamos nervosos, tende a tremer. Então, é segurar-se. Falar com precisão, e isso vai levar já a outra questão sobre o impacto da entonação da voz. Tem um pouco a ver com essa questão, mas é falar de forma segura. Se eu já sei que eu estou nervosa, então quanto mais lento eu falar, mais segura a minha voz vai parecer, porque eu não vou tremer tanto. Porque quando estamos nervosos, muitas vezes a ideia é falar rápido para despachar aquele momento. Eu só quero sair daí.
Então, evitar mover os pés com constância, aquele mover de tremer, movimentar-se muito, esfregar as mãos, tudo o que indicia nervosismo precisamos cortar. Claramente que isso não é o que nós vamos conseguir do dia para a noite, é treinamento e também consequência de palavras de afirmação. A entonação da voz impacta, sim, diretamente, influencia muito no nosso discurso. A primeira pessoa a acreditar naquilo que fala é quem fala, para início de conversa. O orador precisa falar com emoção. Se eu estou a falar de um tema, eu preciso falar dele com emoção. Eu tenho que transmitir o que eu sinto e como eu quero que o público receba na minha voz. Vocês veem que quando, ao decorrer da live, eu vou falando, há momentos que eu levanto mais a minha voz, há momentos que eu baixo, há momentos que eu venho para frente, há momentos que eu vou para trás e o meu rosto expressa. Vocês conseguem fazer uma leitura a meu respeito só por olharem no meu rosto. Então, a entonação é importante, tem de falar respeitando as emoções. Você está a falar da alegria, então o rosto tem que expressar, a voz tem que calar, o volume. É para falar baixo, é para impactar. Então, é sobre isso. O orador precisa ter essa característica, ter essa habilidade. E isso, até falei de característica, leva-nos à próxima questão. Ele pergunta aqui quais são as principais características de um bom orador. Eu acho que esse bom está aí propositadamente, porque oradores todos nós podemos ser, mas sermos bons oradores, aí está o X da questão. Eu costumo sempre falar aos meus formandos que cada um de nós tem uma particularidade na voz. Não adianta nós imitarmos a voz de ninguém, não adianta tentarmos nos parecer com ninguém. A nossa preocupação deve ser falar de forma correta, clara e objetiva. Então, uma das grandes, que ele diz aqui, das grandes características de um bom orador é a naturalidade. Seja natural. O Francisco conhece-me pessoalmente e ele sabe que a forma como eu estou a falar aqui é a forma como falamos no off e nós somos amigos. Então, eu não sei se fazer, como dizem. Eu não posso, não. Olha, essa é a minha fala de saída. Numa lueca mesmo, não, esse português eu não vou gastar. Não. Naturalidade, racionalidade, intencionalidade e constância. Essas são as habilidades. Sem esquecer da humildade, porque o orador também precisa ser humilde. Porque às vezes as pessoas que nos ouvem só precisam sentir-se conectadas. Há quem vai te ouvir. Que não é só por como bem tu falas. Na nossa praça existem muitos oradores, muitos oradores. E cada um vai identificar-se com um. Há quem, se calhar o país intitula de ser o guru da oratória, e há pessoas que nem identificam-se, porque é pela personalidade, por isso, por aquilo. Então, sejamos naturais, sejamos humildes, sejamos constantes, sejamos racionais e sejamos intencionais. Uau! O tempo já está a correr, eu não quero depender da doutora Capitão não proibi-la de estar conosco na próxima live. Antes de passar à questão da doutora Inocência, o Antônio Bimbe deixa uma mensagem, na verdade duas. Meu amado cunhado. Só passei para dar boa noite muito especial à doutora Jéssica Capitão e desejá-la feliz Dia Internacional das Mulheres. Muito obrigada. Uau, um abraço, doutor Antônio Bimbi. E ele ainda deixa um outro comentário onde ele coloca algumas rosas. Ele diz: essas rosas são para a doutora Jéssica Capitão, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres. Uau! Eu recebo, se bem que podias pagar a lista de corações, Bimbi. E a questão que a Inocência Vitor Varela deixa é como ganhar a confiança dos liderados através da comunicação não verbal. Aí está verbal e não verbal. Da confiança, ganhar a confiança dos liderados. Exatamente. Eu respondo essa questão com uma pergunta. Doutor Euclides,
Se o seu líder, quando falasse, abordasse questões que não são verdadeiras, teria alguma confiança? Não. Então, informar com verdade é literalmente a todos os títulos imprescindível para quem lidera. Primeiro, informar com verdade e intenção, como já fiz menção, porque no fundo essa questão tem uma certa ligação com uma das questões do Francisco. O Uhum. orador ou o líder precisa ser verdadeiro com os seus liderados e esse informar com verdade está justamente assentado também na intenção e na racionalidade. É necessário sermos intencionais quando nós vamos falar, sermos verdadeiros quando vamos falar. Aquilo que eu falo precisa ter conexão direta com a forma como eu vivo. Eu não posso ensinar coisas que eu, por exemplo, não pratico. E isso não é só sobre outras áreas da vida, é até mesmo sobre a oratória. Eu não posso dizer, por exemplo, que nós precisamos fazer pausas, precisamos fazer recurso à repetição, se eu mesma não faço. Eu não posso dizer, olha, precisamos dominar a língua portuguesa, precisamos saber falar, se eu mesma não tenho esse domínio. Então, a oratória é daquelas habilidades que não permite dupla face. Disse isso outra vez. Então, é essa a necessidade, doutora Inocência. Espero ter respondido a Já sua estamos questão. na reta final. Exato. Quero mandar novamente abraços para as que deixaram algumas reações. Algumas entraram e não deixaram nenhuma reação e não consigo identificá-las. Mas sei que entrou muita gente, apenas assistiu. Francisco Alfredo, muito obrigado pela presença. Norberto Manassa, o Vade Moca, o pastor Luiz Pedro, Luiz Gonga, o professor Nani Panzo Manuel, nosso professor de História, a Vanessa Tadeu Lu, o Luiz Pedro, o Celso Avelino, o Idvano Cuzola, Glória Dádiva Divina, Inocência Vitor Varela, que considera a doutora Dura, e a Elizabeth Marelli. Então, eu gostaria que as pessoas que estiverem interessadas em fazer parte do curso ou estarem na turma que vai abrir agora em abril, que ficassem Exato. atentos às redes sociais da doutora Jéssica Nobre. E gostaria de deixar esse momento para a doutora abordar aquilo que não foi abordado, deixar as breves considerações, os abraços e beijinhos. Para quem nos está a assistir, o momento agora é todo seu. Exatamente. Um momento de brilhar, como dizem. O meu conselho é que olhemos para a oratória com mais seriedade. Porque quem fala corretamente, e nem é só sobre correção, no sentido de ter domínio total da língua em si, mas quem comunica de forma hábil, conquista o mundo, sobe degraus, alcança patamares. Porque o mundo é de quem domina a comunicação. Isto já está mais do que provado. Mais do que provado. Então, se desempenha alguma função em sede da empresa, se trabalha por conta própria, se não faz nenhuma dessas coisas que eu falei, entenda que é necessário estarmos preparados, estarmos balizados no que toca à comunicação. Hoje em dia, falar não é só uma capacidade inata a cada um de nós, é uma habilidade que as empresas procuram. Hoje, os entrevistadores, as pessoas voltadas aos recursos humanos atentam muito a como os candidatos falam, porque quem vende precisa dominar a fala. Um diretor de uma empresa precisa dominar a fala, um colaborador de uma empresa precisa dominar a fala. Então, a comunicação segue-nos desde os primórdios e hoje, depois de mergulhar nesse assunto, nesse tema, nessa profissão ligada à oratória e à comunicação, eu vou entendendo que a comunicação é até mesmo uma exigência bíblica. Quando nós vemos Jesus a falar, Jesus não era qualquer orador, ouve lá. Então não é qualquer pessoa, como dizia o meu professor Luís Canjimbo, não é qualquer Zé Bidon que vai te dizer a minha paz eu vos dou, mas não vos la dou como o mundo a O dá. mundo a Jesus dar. pronominalizava.
Jesus pronominalizava, não é qualquer pessoa. Desculpa, Jesus humilhava no vocabulário. E a Bíblia Doutor, também é um livro que humilha, não é? oh doutor, deixa só. Jesus, Paulo e tantos outros. É que você lê a Bíblia, vê uma coerência, uma eloquência. Então, se Deus que é Deus, tinha a comunicação como uma habilidade, e a recomendação que nos deixaram é sermos imitadores dele. Uhum. A mim só resta fazer igual. Igual Uau. até é ser ousada demais, né? A tentar, pelo menos, chegar ao nível, né? E é por aí. Então, vamos engajar-nos em aprender mais sobre oratória e comunicação. É possível para todos nós, independentemente da origem, independentemente do sotaque, da voz, nós todos conseguimos. Uau. Beijinhos, abraços. Doutor, muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade que criou e gerou. Eu espero sinceramente que continue a fazer esse trabalho brilhante, não só Uau. comigo, com mais pessoas também, porque o seu projeto é promissor. O seu projeto é promissor. Uau. Vamos à frente. Conte comigo para o que precisar. Prontos. Não mandou abraço pro doutor Capitão, eu estou à espera disso. Não entendi. Não mandou abraço pro doutor Capitão, um beijinho. Ah, ok, ok. Discutimos. Não, não. Queria ver a reação, brincadeira, meu amado. Ai, meu Deus. Se não fosses tu, quem seria? Amor, saudações, beijos. Estamos juntos aqui. Então, eu seria repetitiva. Dizer aqui a ele o quanto eu amo, quanto tem me apoiado. Casei bem. Casei Uau. bem. Doutora, agora que estamos a encerrar a live, eu vejo que está subindo o nível da audiência. Isso é. Portanto, quem quiser ter mais conteúdo da doutora Jéssica, siga as suas redes sociais, Jéssica Nobre Capitão, ou Jéssica Nobre, Nobreza. E quem quiser fazer parte também do curso da turma que vai abrir em abril, fique à vontade. Eu agradeço pela oportunidade que a doutora deu-nos. Estamos aqui para somar naquilo que a doutora também precisar. Nós estaremos aqui. Eu, na verdade, tenho o objetivo de promover mesmo jovens que têm algum talento, alguma coisa sobrenatural, não sei, uma linguagem já espiritual. Amém. Percebo. Exato. Ou seja, ser o Nino republicano de jovens, que eu acho que tem Amém. algum potencial. Ou seja, porque eu percebo que o errado se destaca do bom quando é mais notável que o bom. Então nós estamos aqui para ser esta tocha de fogo que vai iluminar os jovens talentosos e parabenizar a doutora pelo trabalho que tem feito, pela dureza que tem carregado. E Obrigada. nós queremos continuar a receber os conteúdos na internet. Já falei, doutora, que está parada. Eu já fiquei feliz quando vi o post que desejava Feliz Dia das Mulheres às mulheres e tal. Eu falei, uau, está a trabalhar. Então, espero que continue a produzir os conteúdos. E nós estaremos aqui na BEC para dar o suporte no que a doutora precisar. Então, para quem nos acompanhou, um abraço. De referir que o primeiro live já está disponível no YouTube, na página Euclides Emmanuel, depois partilho o link com a doutora. E em breve também vamos postar esta live no nosso YouTube também. Já pode assistir em casa na Smart TV. Boa, assim mesmo. Ah, bom. Que Deus abençoe a todos. E até lá. E até a próxima. E até o curso.